Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Se você não me conhece, meu nome é Amanda e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bom, gente, eu vou falar um pouco hoje sobre a minha vida sentimental, um testemunho mesmo, de como as coisas foram acontecendo, como eu conheci meu marido, a forma como ele chegou na minha vida e foi algo assim, muito de Deus mesmo. Porque a partir do momento que eu comecei a orar mesmo por isso, e o momento que eu entreguei, eu tenho um outro vídeo aqui falando também sobre isso, mas eu falei um pouco mais de antes. Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. E também quero te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Bom, a partir do momento que eu comecei a orar por ele, eu ainda não conhecia, a partir do momento que eu entreguei a minha vida sentimental de verdade, assim, sabe? Foi tarde, mas foi, gente. Foi assim, eu poderia ter entregado muito antes. E Deus poderia ter me dado a resposta sim ou não. Ou espera muito antes também, né? Porque quando eu era nova. Porque às vezes a gente é jovem e a gente ora pela vida. A gente ora pela nossa vida sentimental. A gente entrega mesmo pra Deus, confia em Deus. Mas não acontece. É porque Deus tá falando, espera. Sabe? Tem outras coisas. Ainda não. Ainda não é tempo. Mas justamente no momento que eu comecei a orar, as coisas aconteceram rápido. Porque eu acho que Deus estava esperando mesmo eu agir dessa forma há muito tempo. Sabe? Esperando falar, hey, filha, enxerga. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que é bom pra você. Deixa eu trabalhar nessa área. Deixa eu fazer. Não fica se metendo nessas enrascadas. Mas não tinha acontecido, né? E um pouco antes de eu começar a orar assim, sabe, entregar mesmo essa área, muitas outras áreas da minha vida estavam ficando complicadas, assim, eu diria, sabe? Por exemplo, a gente estava com muito problema financeiro, a minha mãe estava muito doente e foi uma fase que Deus usou para trabalhou muito em mim nessa área e ele me trouxe para perto dele de novo. E eu tava com muito medo de a minha mãe morrer. Assim, é um, era um medo, mas eu acho que já era Deus. Ele tava falando comigo alguma coisa sobre isso, né? Alguns anos antes, uns 2 anos antes dela morrer, eu comecei tipo, meio que saber, sabe? E eu comecei a orar, né? Eu comecei a orar pra Deus não deixar ela morrer antes de eu ter minha família ou de eu conhecer alguém especial, né? Assim, para que eu pudesse ter a minha vida, né? Pra que eu pudesse construir a minha vida e não ficar sozinha. E eu conheci meu marido 1 ano e 1 mês antes da minha mãe morrer. E quando eu conheci ele, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito natural, assim. As nossas conversas, sabe? A gente tinha muito em comum a nossa forma de ver a vida, os nossos sonhos futuros, a nossa visão de Deus, assim, né? A gente, que era o mais importante, eu fazia 2 orações para Deus. Eu falava, Senhor, que esse homem, meu marido futuro, que ele me ame muito, assim, sabe? Desse jeito que eu sou, que eu me sinta amada mesmo por ele e que ele ame o Senhor muito mais do que a mim. E logo que eu fui conhecendo ele, eu fui vendo esses pontos, sabe? A forma como ele me ama e ele cuida de mim, sabe? É algo que realmente vem de Deus, assim, que Deus usa ele pra me sarar também, sabe? De muitas coisas. E aí, assim, era praticamente impossível falar, não, acho que não é essa pessoa, sabe? Quando tudo tem a ver, quando tudo diz que sim. Mas mesmo assim, eu tinha dúvidas, eu tinha medo de entrar em algo que não era, sabe? De fazer algo errado. Então eu fazia muitas orações, sabe? Pedindo confirmação pra Deus. Eu pedia pra ele me dizer se era ou se não era. E eu pedia pra ele tirar da minha vida se não fosse. Eu falava, Senhor, se não for essa pessoa, pode tirar da minha vida, sabe? Porque aí eu já tinha aprendido a fazer essa oração, né? De entrega, assim, sabe? De deixar, liberar Deus agir, né? E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a ver nele muitas coisas que eu buscava, muitas coisas que eu nem sabia que eu buscava, porque eu não conhecia um homem assim, sabe, com essas referências. Eu não tinha referências de um homem de Deus. Assim, eu tinha, né, líderes, pastores, mas ninguém é perfeito, né, gente? Nem meu marido é, claro que não. Mas eu comecei a conhecer e eu ficava muito encantada com a forma como Deus agia, a forma como Deus fez isso. Até que um dia eu tive um sonho.
eu tava com muitas dúvidas e muito medo. E aí nesse sonho, Deus, esse sonho era assim, eu tava numa casa muito grande, parecia uma igreja. E Deus, ele me levava lá dentro da igreja, mas eu não tava vestida de noiva, nada, eu tava com roupas normais. E um homem que eu sabia que era Jesus, ele me levava dentro dessa igreja, e lá dentro estava meu marido sentado num banco. Ele não estava lá em pé me esperando nada, ele só me levava para dentro. E aí nesse sonho eu entendi que Deus estava dizendo que eu podia ir em paz, porque era isso mesmo, que ia ser bom para mim, que tinha algum propósito nisso, e eu fiquei mais tranquila. Bom, então a gente foi conversando, a gente foi se conhecendo, as coisas foram acontecendo naturalmente. E depois a gente se conheceu pessoalmente, foi muito bom, a gente viu que a gente era muito amigo, que a gente tinha assunto para conversar, que a gente tinha tudo, assim, sabe? A gente se divertia, a gente tinha encontros românticos e tudo foi acontecendo. Eu acredito muito também que exista a hora certa das coisas acontecerem. Não adianta você encontrar uma pessoa maravilhosa se não é o momento. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas aqui na Terra. E eu acredito muito que nós somos feitos de ciclos e existem ciclos que a gente precisa estar sozinho. Existem ciclos que algumas coisas precisam ser feitas dentro de nós, porque a maior obra somos nós mesmos, né? E o maior interesse dele é fazer a obra em nós, não o que a gente vai fazer para ele, o que a gente vai viver, o que a gente faz na igreja, mas nós somos o mais importante para Deus. Mas nada mais do que a naturalidade, gente. Tudo tem o tempo perfeito. E se for uma bênção de Deus para sua vida, vai acontecer naturalmente. Você não vai precisar forçar nada. Você não vai precisar ficar ansioso. Nada pode te tirar do eixo, sabe? Tipo assim, você conheceu uma pessoa, aí aquilo começa a te causar coisas ruins, sabe? Coisas negativas. Você fica com ansiedade, você sente muito ciúme da pessoa, você não sente que aquilo está sendo bom para você, você vê que a sua família não apoia, você vê que tem alguma coisa errada, você vê que essa pessoa não te trata como você merece ser tratada, sabe? Acima de tudo, gente, se coloque num lugar que você precisa ser tratada muito bem, você precisa ser amada, cuidada. Você precisa ver se essa pessoa te enxerga de uma forma assim, a longo prazo. Assim, ela tá fazendo planos com você pro futuro. Vocês conversam sobre coisas importantes, vocês conversam sobre sonhos do futuro, valores, o que vocês querem fazer da vida de vocês juntos, sabe? Isso é muito importante para ver se isso se encontra, né? Se isso casa mesmo, se vocês podem se casar. Mas assim, algo que mudou a minha forma de ver foi a forma como eu me via mesmo. A gente é tão importante, tão único para Deus, e, sabe, nós mulheres, principalmente agora falando de mulheres. Homens também são importantes para Deus, mas agora eu quero falar de mulheres. Nós mulheres, nós somos criadas para ser cuidada, amada, sabe? Nós somos tão importantes para Deus, assim, de um jeito único, assim, num nível único, profundo, que ele não quer, gente, eu tenho certeza. Ele se entristece em ver uma filha sendo judiada por um homem, mas porque ela se colocou ali naquela situação, porque ela deixa aquilo acontecer, sabe? A gente precisa entender que os relacionamentos não são feitos só de emoção, são feitos de razão também, e a gente precisa aprender a olhar de uma forma mais inteligente, né? Enxergar mesmo as coisas, porque muitas vezes as emoções encobrem a razão em nós, encobrem a forma como a gente vê as coisas, da forma como a gente analisa as pessoas. Bom, gente, precisei mudar de lugar aqui, começou a fazer um barulho lá, o homem chegou pra arrumar um negócio lá na sacada, então eu precisei vir pra cá. Mas, gente, basicamente o que eu queria falar nesse vídeo de hoje, eu só queria abrir meu coração mesmo, contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência, sobre como Deus é capaz
de mudar a sua vida sentimental. Ele é capaz de fazer algo muito grande, muito bonito, uma história bonita pra você, sim. Às vezes a gente nunca viveu algo, mas e aí a gente não sabe como esperar por isso, a gente não consegue crer, mas assim, pense, muitas pessoas vivem isso, uma história bonita, um casamento abençoado. E por que outras pessoas vivem e você não pode? Você também pode, Deus também pode fazer na sua vida. E Deus vai fazer. Muitas vezes as desilusões mesmo roubam da gente essa espera, essa fé de que algo possa acontecer. E Ele é muito interessado em fazer isso por você. Só deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, escolha bem, sabe? Seja esperta, inteligente, escolha bem e o resto Ele fará. Bom, gente, vou ficando por aqui. Obrigada por estarem aqui no canal, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Um beijo.